Tá no ar mais um Pop Doc Podcast. Hoje eu falei corretamente. Aê! Ele não errou o nome do podcast. Pois é. E antes da gente falar sobre o tema de hoje, vamos aos recadinhos de sempre. Cita a gente nas redes sociais, marca, posta story, manda DM, interage, porque a gente precisa ver que vocês estão curtindo ou não, né? Saber o que vocês estão achando dos episódios. Marca com @DocPopcast, tanto no Instagram quanto no Twitter. Classifica o podcast. Eu queria dizer que a gente passou aí de 500 classificações no Spotify. Isso é muito legal. Já tá chegando em 600 já, inclusive. Ai, que então sabor. deixa aí, avalia com 5 estrelas. Se for pra avaliar com 4, não precisa fazer. Entendeu? Avalia com 5 estrelas. E se você puder, quiser e estiver afim, apoia a gente aí. A gente tem um link do Apoia-se. Você pode fazer doações a partir aí de R$8. Você consegue participar dos nossos sorteios de brindes. A gente já enviou o brinde aí pro nosso seguidor, que é fã de Glória Groove. Eu quero foto, hein? Eu vou, inclusive, terminar esse episódio, eu vou ver aqui o código de rastreio, porque eu acho que já tá quase lá. E assim que chegar, a gente vai postar nas redes pra vocês verem. O brinde ficou muito lindo. E é isso, quem quiser apoiar, a gente também tem a Mixtape, que é uma newsletter mensal com os melhores lançamentos da semana. Sou eu que faço, então eu posso garantir que são realmente os melhores lançamentos da semana. Será? Entendeu? Não tem pitaco de Xande Levi lá, nem de Paulo Corrêa. Que mentira, eu incluo boa. várias coisas lá, meu filho. Tá boa esse tal Você de nem esse vê. tal de Santana, tá boa ele. Quando ele dá olha, eu licença. já incluí coisa na playlist e ele nem vê. E olha, quem tá ouvindo esse episódio está feliz da vida, porque essa semana tivemos 2 episódios. Essa semana a gente teve o lado B, em que a gente comentou o Afrodite, de Isa, né, o seu novo álbum, e temos até trechos de entrevista com ela. A gente participou da coletiva com a Isa, então tem lá ela respondendo coisas sobre o novo álbum. Então esse spin-off, esse episódio extra que foi lançado ontem, vocês já podem conferir lá no Pop Doc. Então faz a dobradinha, escuta um e depois escuta o outro. Exatamente. Mas achei chique, acho uma coisa muito chique. A gente tem um episódio assim, tem um lado B gostosinho desse jeito. Então você que tá aí escutando a gente, depois que você terminar esse episódio, já pode dar play no outro. Inclusive, se você sentir falta, né, que nas indicações a gente não vai comentar muito sobre o álbum, é porque tem um episódio inteiro da gente falando sobre isso. Exatamente. E aí hoje a gente veio falar sobre um tema que vocês têm pedido já tem um tempinho que pediram esse tema, que é o etarismo no pop, na música pop. Yes. Eu acho que quando a gente fala de etarismo, aí pra quem não sabe o que é etarismo, né, na verdade é esse preconceito com as pessoas, conforme a idade for passando, as pessoas vão sofrendo algumas reclusões na vida, né, algumas exclusões. E o etarismo nada mais é do que esses pequenos preconceitos que acontecem na forma de diversas formas, na verdade. E aí eu acho que quando a gente fala de etarismo no pop, não tem como a gente fazer um recorte e falar que o etarismo com mulheres é muito mais agressivo. Yes. Principalmente na música, né? A gente vê que conforme as divas pop vão passando o tempo, e muitas vezes é tão cruel que o tempo nem passou ainda e elas já estão sofrendo do etarismo. Isso acontece com muita frequência, mas acho que o maior exemplo que a gente pode citar quando a gente pensa em etarismo no pop é a nossa rainha, a rainha do pop, que não é a Xuxa, é a Madonna. Putz. Né? A Caramba. Madonna que durante toda a sua carreira aí bombou, ela refez o pop, ela recriou a forma de como a música pop é feita, e hoje em dia, no auge dos seus 60 aí, ela tem sofrido diversos hates, a turnê também, enfim, embora todo mundo saiba, ela viva de repertório, todo mundo saiba que ela é a rainha do pop, a gente consegue entender que é mais difícil pra mulher e é mais difícil pra uma mulher que é mais velha. Não, com toda certeza. Não faz muito tempo a Madonna passou aí por um problema que ela teve que... Não é que ela teve que, né? Mas ela resolveu comentar sobre justamente essa cobrança da aparência dela, porque ela recebeu muitas críticas recentemente no Grammy desse ano em que ela apareceu, e nas redes sociais as pessoas estavam realmente atacando ela, e foi no momento em que ela estava fazendo a introdução para apresentar a Kim Petras e Sam Smith, e eu acho que foi um rolê muito das pessoas irem atacando ela conforme a aparência, e que ela mesma como é que eu vou dizer? Ela mesma
associou a todas essas críticas que estavam fazendo com relação à aparência dela justamente ao etarismo e misoginia, que é uma coisa que persegue ela por muito tempo, né? Inclusive quando ela fez 60 anos, ela foi capa da Vogue, e aí ela diz que é punida, ela se sente punida por envelhecer. E é exatamente isso que acontece, porque a gente vê, por exemplo, esse exemplo em que ela apareceu, a mulher é sempre assim. Se ela não faz procedimentos estéticos, os comentários são, nossa, como ela tá velha. E se ela faz procedimentos estéticos, nossa, como ela tá cheia de procedimentos estéticos. Então, assim, nunca as pessoas estão satisfeitas. E, ao mesmo tempo, que claro que existe etarismo com homens, mas quando a gente para pra pensar, por exemplo, a diferença de tratamento entre a Madonna e um George Clooney da vida, né, e um Richard Gere, que é visto como um derizão, é visto como um, uau, grisalho, que lindo, nossa, um coroa gato. A mulher é sempre colocada por debaixo dos panos. Sim, tem uma aspas que ela fez, que a Madonna mesmo citou nesse período, rebatendo justamente essas críticas, que ela fala assim, mais uma vez sou pega no brilho do etarismo e da misoginia que permeia a sociedade em que vivemos. Um mundo que se recusa a celebrar a mulher que passa dos 45 anos e sente a necessidade de puni-la se ela continuar obstinada, trabalhadora e aventureira. Nunca me desculpei por nenhuma das escolhas criativas que fiz e nem pela minha aparência ou como eu me visto. Eu não vou começar agora. Fui degradada pela mídia desde o início da minha carreira, mas entendo que tudo isso é um teste e estou feliz em ser a pioneira para que todas as mulheres depois de mim possam ter uma vida mais fácil nos próximos anos. Gosto muito da postura dela porque ela bota o dedo na ferida e ela tá certa em colocar o dedo na ferida porque realmente é uma coisa que ela teve que lutar durante a carreira toda dela. E a gente teve recentemente, agora trazendo para um caso recente, que foi um dos motivos da gente tratar exatamente desse episódio, que foi quando a gente estava comentando sobre a Britney, né? No último lançamento que ela teve, e esse tema, inclusive, foi indicação de uma seguidora que ela colocou nos comentários lá, que queria um episódio sobre isso, a gente resolveu fazer. Só pra quem não lembra, ou quem perdeu esse comentário na parte de indicações do episódio, eu tava comentando justamente sobre o fato de como que esse último lançamento da Britney, que é, no caso, o lançamento do will.i.am, né, que é um feat com a Britney, todo esse lançamento, ele me soou e me pareceu como se a Britney não quisessem aceitar o fato da Britney estar envelhecendo, né, tanto da foto de divulgação, quanto da forma que mixaram a voz dela para parecer uma coisa muito garotinha, né, uma coisa muito novinha, e é uma coisa que ela não é mais, e por alto, assim, a gente comentou justamente sobre esse fato de que as pessoas não estão preparadas para encarar e se deparar justamente com um envelhecimento de suas divas pop, de seus artistas preferidos, sabe? De como isso é algo que não é debatido e como as pessoas ainda ficam exigindo coisas básicas, sabe? Coisas que não fazem mais sentido, do tipo, e tem que dançar igual dançava há anos atrás, e tem que cantar igual a como cantava anos atrás, sabe? Tipo, um outro exemplo que a gente teve, e também tem um episódio sobre isso aqui, que foi o episódio da Whitney Houston. No documentário dela falam muito sobre isso, sobre como ela teve que lutar, uma luta interna dela também, mas com toda certeza algo que veio na contramão, vindo da mídia e da própria audiência, que estava ali justamente querendo cobrar que ela tivesse os mesmos vocais que ela tinha no início da carreira dela, sendo que, tipo assim, não tem como, você envelhece, sua voz muda, você desgasta suas cordas vocais e por aí vai, sabe? Então acho que é uma pauta realmente necessária de se abordar, porque tem tantos exemplos de artistas grandes e fodas na nossa frente, que, enfim, não é porque elas estão chegando numa certa idade, não conseguem atingir o auge do que faziam durante a sua juventude, que elas deixam de ser grandes estrelas e tudo mais, sabe? E até a gente vê como isso repercute na própria indústria. Por exemplo, a Cher é uma artista que sofreu muito com isso. E a gente vê diversas vezes quando essas artistas... como é que eu posso dizer, da década de 70, elas aparecem, 70, 80, quando elas aparecem em premiação, quando elas aparecem, é geralmente para fazer uma homenagem ou receber uma homenagem. Elas não têm o direito de performar um novo single, um novo lançamento, ou quando tem, parece que é uma troca. Tá bom, você vai performar aqui, mas aí você vai receber essa homenagem aqui de Vanguard Award. E isso acontece, se a gente for ver, diversas vezes na história. E por causa de Madonna e Cher e Whitney e Mariah e Beyoncé, que também a gente tem que citar daqui a pouco, eu tô sentindo que esse movimento tem feito um efeito
de feito o efeito. Tem feito um efeito de alguma forma e a gente pode ver o exemplo, por exemplo, da Kylie Minogue, que tá conseguindo aí com 55 anos Mais um hitar hit, de né? novo, né? Algo que era, há alguns anos, era talvez impensável. Então ela lançou o single Padam Padam, e quem não lembra, ela tem aquele hit do I Can't Get You Out of My Head. E ela hitou há longe. muito tempo, e durante muito tempo, na verdade, foi visto como se a carreira dela já existiu, já acabou. Já, ela foi bem, ela fez sucesso lá e acabou. E agora ela tem cada vez mais alcançado novos públicos, né? E tem feito um ótimo trabalho. Então, quando a gente para pra pensar, até como eu citei agora, Mariah Carey. Gente, a Mariah Carey, ela fez história. Ela é uma das maiores cantoras da história. E aí, quando ela vai fazer um show, o que é colocado em pauta? Nossa, como ela engordou, nossa, como ela tá velha, nossa, como ela só fica deitada, como ela não performa, como ela não dança, como ela não sei o que, como ela não sei o que lá. É sempre uma pressão que, amor, pra começar, que a Mariah nunca dançou. Segundo, que ela já Verdade. tem uma voz bizarra. Ela não precisa, ela já fez história, ela não precisa ficar se provando. Se ela vai lá e você vai num show da Mariah, você não pode esperar que ela seja a novinha de 20 anos que tá começando e fazendo coreografias acrobáticas. Sim, e também é preciso ter uma compreensão de limitações físicas mesmo, assim, porque, por exemplo, no caso da Mariah, ela teve problemas nas cordas vocais e ela explorou muito a voz dela nos anos 90. Eu acho que a gente precisa ter essa compreensão de que as coisas não permanecem como antes. A própria Beyoncé, que eu acho que é um exemplo em termos de técnica vocal de quem conseguiu preservar muito a voz, porque ela sempre foi muito rigorosa nesse aspecto, você percebe que a coloração da voz dela mudou. As músicas que ela cantava antes numa região, hoje ela canta em outra. Então a gente percebe que ela adquiriu tons mais graves na maneira de cantar, por exemplo. Então isso é comum, isso faz parte do processo de envelhecimento da vida mesmo. A gente muda. Por que as cantoras não vão mudar? Sabe? E até na parte coreográfica também, a Beyoncé, ela tem se mostrado que ela se adaptou. Não é que ela não dança mais, ela não... Não é isso, gente, mas realmente a pessoa vai passar... Você, gay, de 30 anos, já não tá sentindo dor na coluna, não tá sentindo dor no joelho? Ô, Então, amor. é normal que essas limitações vão aparecendo com o tempo. E aí você não pode cobrar da Beyoncé, que que é a maior artista pop, a maior artista do mundo, a rainha de tudo, do mundo inteiro, que ela simplesmente, não, eu quero que ela dance igual a 3 turnês atrás, há 15 anos, como ela fazia há 15 anos. Gente, não vai fazer, e tudo bem. Exato. Ela tá entregando um show perfeito do começo ao fim. A Alexandre citou a Kylie Minogue e eu trouxe aqui também 2 exemplos de cantoras que tiveram seu auge de sucesso já com mais de 40 anos, o que é uma coisa extremamente rara da música pop. A primeira delas é a Cia. Tudo bem que a Cia depois deu uma despirocada assim, né? Fez um monte de merda, mas ela tinha uma carreira já longuica, de acho que 9 discos lançados, e tinha um sucesso dela, ela era estabelecida. Era uma cantora respeitada e tinha sucesso como compositora também, principalmente. Mas Titanium, que foi a música que projetou ela internacionalmente a, sei lá, um nível que ela nunca tinha ido antes, ela já tinha 35 anos. E aí, quando ela lançou o disco seguinte, que tem Chandelier e os maiores hits da carreira dela, ela já tinha aí quase 40 anos. E também teve aquele movimento dela esconder o rosto, dela não querer ser apenas uma voz. Verdade, Eu acho que isso também está associado a essa questão do julgamento, sabe? Da aparência certeza. física, Com entre outras certeza. coisas. E eu acredito muito que isso contribuiu pro sucesso dela, na verdade. Por ela não mostrar a cara, as pessoas não sabiam muito qual era a idade, entendeu? Que era uma mulher, que, enfim, era um pouco mais velha e tal. Então acabou que realmente essa estratégia de, não, eu sou a voz, acabou dando certo pra ela por Pra causa ela. disso. Será que se a Cia fosse uma cantora pop, mostrando a cara, colocando colã, ela teria a mesma aceitação que ela teve? Acho que não. Exato. Outra cantora que a gente fez um episódio dedicado a ela foi a Tina Turner, que teve essa virada aí aos 40 a mais. Isso na década de 80. Então é um fenômeno completamente fora da curva. No documentário dela é muito dito que ela já era considerada velha demais para estourar com um disco solo, mas ela foi na contramão aí e conseguiu ter os seus maiores hits em 84 com Private Dancer. Eu acho que ela é um exemplo muito, muito, muito interessante também, e agora que você estava falando por quesitos vocais, porque a Tina teve essa mudança também, né? Por N motivos, obviamente, ela passou por mudanças vocais.
Mas dizem que é uma das coisas que mais chamou atenção justamente nela é que a mudança que ela teve do momento em que ela estava nesse pré-hiatus, né? Quando ela ainda seguia a carreira, até mesmo com o marido dela na época, o ex-marido dela na época. E acho que quando ela teve esse comeback, depois de muitos anos, depois dos 40, entrando aí nos 40 a mais com Private Dancer, como ela mudou a forma que ela cantava. Sabe? Como ela soube respeitar esse espaço vocal que ela tinha e alcance vocal que ela tinha de uma maneira que ela conseguisse preservar mais a voz dela. Então fica aí de curiosidade. Pega uma música mais antiga, assim, da Tina Turner, antes do Private Dancer, bem antes, assim, e depois escuta como ela canta a partir desse momento na carreira dela e como ela muda a voz dela justamente para se respeitar. Acho que isso é muito importante, sabe? A artista ter esse momento para poder olhar para si e entender que não dá pra ser mais a mesma coisa que era quando novinha, porque senão, tadinho, né, da própria artista, não vai ter nem saúde mental pra continuar cantando. Exato. E quem sofreu muito disso também foi a própria Janet Jackson, que durante muito tempo da sua carreira, enfim, ela fez muito sucesso, e aí a gente vê hoje em dia, por mais que ela lance coisas ainda, ela chegou a ter um momento ali, que mesmo um pouco mais velha, ela conseguiu fazer um sucesso com Call On Me, com Nelly e tal, mas depois disso você vê que ela sobrevive meio que de repertório, ela acaba fazendo turnê nos Estados Unidos até hoje, mas é isso, ela não consegue ter a oportunidade nos charts e na indústria, ela vive de legados, digamos assim, né? Você acaba colocando essas artistas em um lugar do tipo, você já fez o que tinha que fazer, agora você vai viver do seu legado e fica aí e aceita o seu legado, entendeu? Uhum. Você não vai lançar mais nada, você não vai fazer mais nada. E é engraçado também, porque quando a gente para pra observar, eu fiz a comparação com George Clooney e Richard Gere, mas quando a gente para pra pensar em artistas, homens também, isso também é diferente, porque a gente vê aí o Mick Jagger, com 135 anos, fazendo turnê até hoje, tendo oportunidade de se apresentar em lugares. A gente vê Paul McCartney, a gente vê Bon Jovi, a gente vê Exato. diversos exemplos, o Bono Vox, diversos exemplos de caras mais velhos que estão aí e fazem o que tem que fazer e que têm oportunidade de lançar álbuns e fazer coisas sem esse julgamento que a diva pop sofre de uma forma absurda. Eu vou sair um pouco do tema de diva pop de música, só pra fazer um parênteses de como isso afeta muitos lugares da cultura pop. É uma questão muito social pra gente esse receio, porque eu penso muito em outras pessoas, como a Michelle Yeoh, que fez Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, a Jennifer Coolidge, que tava fazendo aí a série da HBO, White Lotus, que são atrizes que são maravilhosas, que são muito conhecidas, são extremamente famosas e que agora, sim, elas estão tendo um momento na carreira em que as pessoas estão de fato olhando para elas com um maior carinho e um maior agrado. E como para os homens aqui, agora concordando e acrescentando no que o Levi estava falando, como para os homens isso é mais fácil. Como às vezes o lugar do homem mais velho, o homem grisalho, digamos assim, ele já se encaixa ali na questão de ele ser o daddy, sabe? Dele ser um desejo de ser um paizão, sabe? De ser um tiozão, de ser legal, de ser bacana. Enquanto pra mulher ainda fica nessa exigência, né? De ser um padrão estético, de ser um padrão físico, de estar de certa forma. Então acho que é muito um âmbito que as pessoas precisam realmente refletir, porque ele percorre todas as formas de cultura, todas as coisas de cultura pop que a gente consome, sabe? Por isso que eu também quis trazer esse comentário aqui, só comentando, passando rápido sobre essa questão de atrizes, porque eu acho que é um rolê que acontece em muitos lugares, sabe? Em muitas instâncias. Como se valoriza essa questão da juventude e não se olha para o etarismo que tá rolando com os nossos próprios artistas e nossas próprias divas. E assim, tem dois pontos que eu nem coloquei aqui no roteiro, mas que eu acho importante ressaltar, principalmente do ponto de vista de quem é fã, quem consome música pop, da gente mesmo, que a gente cai muito no lugar de ficar... por exemplo, recentemente falaram que a Dua Lipa era a nova Cher. E a Cher deu um fecho, assim, dizendo que a Dua Lipa era a Cher da geração dela. E ela falou, não, eu sou a Cher da minha geração. Sim. Dessa geração. Uhum. A gente tem essa necessidade de talvez substituir ídolos ou de falar que um ciclo de uma pessoa que tá viva se encerrou e que outra pessoa tá ali pra substituir. E não é bem por aí, gente. Eu acho que a Cher influenciou, de fato, a Dua Lipa, assim como influenciou diversos artistas, mas nunca vai ter outra Cher. Assim como nunca vai ter outra Madonna. Todas são únicas, então a gente precisa parar de cair nesse lugar mesmo de comparação,
sabe? Sim, uma coisa que eu acho engraçado que a gente faz muito, a gente aceita até um certo nível de envelhecimento, digamos assim, o amadurecimento das divas pop. Eu pensei nisso porque a gente sempre fala muito aqui sobre como artistas que vieram, sei lá, da Disney, por exemplo, a gente aceita todo esse rolê de transição que elas fazem de ser menininha e se tornar uma mulher. Mas aí essa mulher até os 30, 35 tá rolando, a gente tá aceitando ela estar amadurecendo. Mas depois de um certo ponto as pessoas ficam criticando pra ela ser novinha de novo. Essa ficha acabou de bater na minha cabeça e eu falei, caralho, faz muito sentido, sabe? A gente vê uma artista que é criança e quando ela tá ficando mais velha a gente super aceita. Ai, não, agora ela tá virando mulherão, tá fazendo música de mulher, não sei o quê, mais adulta, e depois amadurecida, ai, fazendo música pra família. E quando a pessoa fica mais velha e continua fazendo música, a gente começa a ficar de cri-cri, sabe? E também a gente critica muito as escolhas artísticas, né, dessas pessoas. Eu trago, por exemplo, Demi Lovato é uma que eu, Alexandre, critico sempre. Mas a gente tem uma visão que eu acho que é muito diferente de quando você começa na indústria adulto, já formado, assim, em termos de personalidade, de identidade artística mesmo. E quando você começa criança, que você não sabe muito bem o que você tá fazendo, mas você tá sendo direcionado. Então, eu acho que Miley e Demi são dois exemplos muito bons disso, porque a Miley, ela já percorreu diversos caminhos musicais. E ela fez várias escolhas que muitas vezes não foram compreendidas pelos fãs, mas assim, ela tava crescendo e amadurecendo como artista. Eu acho que esse processo é contínuo também. E a Demi por esse mesmo caminho. Então, a gente meio que não entende muito quando um artista teen, ele cresce e faz algumas escolhas que fogem, assim, do que é óbvio pra gente, que acompanha desde sempre, sabe? Uma outra coisa também que eu acho muito ruim, que eu queria ressaltar, é essa preguiça que algumas gerações mais novas têm de pesquisar, gente. É muito comum, por exemplo, outro dia saiu uma notícia de que a Alanis Morissette ia fazer show aqui no Brasil, e tava todo mundo esperando que ia ser o anúncio da Beyoncé, e não foi o da Alanis, e tinha gente perguntando quem é a Alanis? Quem é essa desconhecida, sabe? Tipo, a pessoa faz questão de fazer um comentário, um tweet fazendo esse tipo de pergunta, mas não dá consegue um abrir Google. uma aba do Google, sabe? Tipo, porra, amore, porra, amada. É óbvio que a gente não é obrigado a conhecer todo mundo, são muitas referências, eu não conheço tudo, mas essa preguiça de pesquisar e de sair um pouco da caixinha, de voltar, de entender, por exemplo, que pra existir uma Taylor Swift hoje, precisou existir uma Alanis. Entendeu? Eu acho que vários exemplos, sabe, de artistas novos, tipo assim, sei lá, se hoje em dia tem uma Olivia Rodrigo é porque antigamente teve Paramore, é isso, não dá pra dizer que não, e as pessoas às vezes caem muito nesse lugar de ter preguiça de não entender de não olhar pra trás, sabe, para as artistas que vieram antes. E até a título dessas comparações, como o Paulo até citou, é engraçado, porque, por exemplo, uma pessoa que sofre muito, acho que todo mundo sofre muito com isso, todos os artistas pop novinhas sofrem muito com isso, mas, por exemplo, a Normani, que não consegue engatar porque ela é comparada com a Beyoncé, é comparada com a Janet, é comparada com não sei quem. Gente, a Beyoncé tá nativa, a Janet tá nativa, tipo, você não precisa dizer é a nova Beyoncé, é a nova Normani, a nova Rihanna. A Ariana, que quando surgiu é a nova Mariah Carey. Gente, a Mariah Carey tá aí, ela não morreu não. Exato, não precisa dizer que é a nova não tem fulana, nova, né? entendo a referência, mas não precisa dizer que é nova. Inclusive, você tá falando da Normani, fazer um parênteses aqui que tiveram atualizações sobre a carreira dessa novinha, né? Vem aí. Fiquei passado com isso. Agora vem aí. Pra quem não tá entendendo, inclusive, ela rompeu aí contrato com o empresário dela, assinou aí com um novo empresário e é o mesmo cara que tá trabalhando, inclusive, com o Troye Sivan, que tá fazendo lançamentos atuais. Você acredita nessa fic e vamos fingir que acreditamos também, que vem aí. Não é e fic. também... Ué, não é fic. Para de falar que é fic, que é fato, caralho. Ai, Paula, a é mulher notícia. há 5 anos dizendo que vem aí. Não tô vem falando aí, que ela. Não tô falando de vem aí ou não vem aí. Estou falando um fato. Ela mudou de empresário que cuidava da carreira dela. Isso já mudou algo 3 importante. vezes. E pra mim isso é algo importante. Vai rachar a cara esse Levi. Nossa, mas eu vou dar tanto na cara dele quando ela lançar música, vocês não tem noção. E aí existe uma questão que, por causa desse etarismo forte, que a gente consegue observar também, que é essa obsessão que as mulheres sofrem por causa das pressões estéticas delas parecerem sempre mais jovens. E aí você consegue observar isso em diversos, até citando em âmbito brasileiro, em diversas situações, como, por exemplo, a Ivete, que tá aí com toda a sua energia do mundo e tem 50 anos, ela não parece ter 50 anos, né? Não sei o quanto isso pode soar mal, mas o que eu digo assim, a Sandy também, que tem 40 anos. Quando a artista, ela não parece, entre aspas, ter a idade que tem, que ela tem
muita energia, ela tem procedimentos estéticos, ela tem toda essa obsessão e pressão estética. Parece que, ainda assim, não adianta. A Sandy tem que ser a Sandy de quando ela tinha 20 anos. Embora a cara da mulher não tenha mudado absolutamente nada. A pessoa não envelhece. A Ivete também é outra que não envelhece. É absolutamente a mesma cara. E aí, a Vanessa Camargo também, que é outra também que não envelhece. E aí você vai olhando e você fala assim, gente, por que a Vanessa e a Sandy e a Ivete, nos anos 2000, elas tinham todas as oportunidades do mundo, e agora quando elas lançam uma música é tipo, tá. E isso porque estamos falando das maiores artistas do Brasil, que têm as maiores aberturas de portas, com as maiores gravadoras e maiores programas de divulgação. E ainda assim, não é igual. Não é. É doido, isso é uma situação muito complicada, esse rolê de você olhar e ver que perde oportunidade, sabe? E eu tava refletindo aqui numa coisa que agora, pensando no outro lado de por que a gente tem toda essa questão com o envelhecimento, talvez, das próprias divas, aqui fica uma coisa pra audiência aí levar pra terapia, sabe? Tipo, se você tá incomodado com o envelhecimento da sua artista, talvez isso diga muito mais sobre você e seu receio de envelhecer, sabe? Eu acho que vai dizer muito mais sobre você e esse medo. Eu acho que tem dois medos aqui, talvez. O medo, de perder a artista, que você é fã, porque, enfim, o tempo está passando, mas principalmente eu acho que às vezes é encarar que o tempo passa e às vezes, ao invés de você olhar para o seu próprio umbigo, de entender que você também está passando por esse processo de amadurecimento e envelhecimento, você tá projetando na sua diva esse receio essa vontade de ser eternamente jovem, sabe? Então, assim... E digo mais, somos uma geração que tá muito movida à nostalgia, gente. Se você reparar, os grandes lançamentos de Hollywood, eles são pautados para antigas histórias, remakes, live action de histórias que já existem, refazer, sei lá, continuar Harry Potter... Sabe? Chega, vamos pra mais frente. Indiana Jones, enfim. Eu não aguento mais isso, por isso que eu vou... Até Barbie, que realmente é um lançamento com uma história nova, diferente, nova roupagem. Mas ainda ele assim fez sucesso nostálgico, porque ele remete a uma nostalgia, sabe? Acho que se não fosse isso, talvez não tivesse tanto engajamento no marketing, assim, tanta repercussão. E na verdade a gente tem que aproveitar enquanto essas mulheres estão aqui, né, ao invés de ficar se lamentando que elas envelheceram. Porque, por exemplo, a Alcione tá aí fazendo show, completando 50 anos de carreira, que é um dos maiores ícones do Brasil. Até pouco tempo a gente tinha aí Elza Soares. A gente tem perdido Rita Lee, tem perdido tantos ícones da música. E ao invés de ficar, você gay do Twitter, reclamando que a mulher envelheceu, por que você não vai no show, curtir, entender, fazer um estudo, ir atrás, né? Pelo menos entender o que a Preta Gil sofre. Gente, o tempo vai inocentar a Preta Gil. Porque o que essa mulher sofre? Ela está em tratamento de câncer. Se ela posta uma foto sem maquiagem, com cabelo natural, branco. Gente, é o fim do mundo. É o reboot de biquíni. Sério, é o fim do mundo. Os comentários. É bizarro. E tudo bem que Preta ainda tem todo a segmentação de ser uma mulher preta, gorda. Tem tudo isso também junto. Mas é surreal, porque quando você para pra pensar, a Preta Gil tem 49 anos, 50 anos. Então, assim, gente, né, por favor... Vamos parar. Eu fazendo uma intervenção na audiência. Eu acho que esse episódio aqui foi o mais problematizador. A gente falou muito aqui, entendeu? Dava pra ser um limonadas isso aqui. Nem precisava ser pop doc. Exato. A gente militou muito hoje. Eu tô até com sede. Pois é. E aí eu queria saber, jogar pra audiência mesmo, quais são os exemplos aí de etarismo no papo que vocês se lembram, o que vocês acham do que a gente discutiu aqui. Comenta no próximo... vai nos comentários do Instagram ou do Spotify, que a gente vai ler no próximo episódio também. Vamos para Então agora a gente vai para as indicações da semana. Na verdade, tem muita confusão pra gente falar aqui. Primeiro, eu queria ressaltar o que aconteceu ali, Xuxa, Angélica e Eliana no Criança Esperança, né? Falando de etarismo, é até um bom link. É um bom link, né? Trazendo aí a Xuxa, Angélica e Eliana, que são as grandes divas pop dos anos 80 e 90. Exato. Pois é, elas fizeram uma apresentação conjunta no Criança Esperança. Inclusive, ainda bem que o tema não é rivalidade feminina, porque eu rivalizei horrores no Twitter. Entendeu? Soltinha pra variar, Eliana, gente, pra variar, ele causando no Twitter, tá? Falei aqui que a Eliana meteu um flow, meteu um rap na apresentação, eu achei tudo. Uma Chimamanda, sabe? Uma coisa meio negona. Gostei, Eliana, parabéns. Mas assim, eu achei a apresentação bem bonita.
E, Foi lindo. E, sei lá, acho que era um momento que tava todo mundo esperando. O Criança Esperança, como espetáculo, me surpreendeu. Acho que eu nunca vi um Criança Esperança tão bom quanto o de ontem, assim, sendo sincero. Principalmente nas atrações musicais, foi, assim, uma curadoria fantástica. Teve, sei lá, Péricles, MC Carol, Baco, Lineker, sabe, nomes que a gente não tá tão acostumado a ver na TV, assim. Alcione, Léo Santana. Diversas gerações. muito Ludmilla, bom que mesmo. abriu o show e foi um espetáculo. Eu achei Então, interessante porque eu vi muita gente que, eu escutei gente que nunca tinha assistido um Criança Esperança, sabia? Que retornou nessa edição de agora justamente por causa de todo esse buzz, marketing e tudo mais. Teve uma amiga minha que tava assistindo e ela tava comentando, ela falou assim, nossa, eu nunca tinha visto um Criança Esperança tão grande assim. Nossa, eu falei, caramba. Sim, esse foi tudo. E eu acho que ele foi enxuto, sabe? Foi tipo, teve um horário certinho, uma definição muito. Ele não ficou enchendo linguiça, assim, e agora a gente vai ficar aqui falando horrores. Não, foi tudo muito linkado, muito bem feito. Achei incrível. Foi, a direção tá de parabéns, porque realmente foi um grande espetáculo. Inclusive, as pessoas começaram a ficar com vontade, falaram, gente, mas a Globo tem que produzir uma premiação. E aí, amores, o prêmio Multishow, pra quem não sabe, é da Globo. Tudo bem Mas que é realmente... Aí, não vou falar nada, mas existe. Não adianta Não vou você falar pedir. nada. Eu esqueci. Não, vou falar, existe, o melhor é, eu não existe. vou falar nada. Prêmio Multishow nunca será VMB. Dá tudo errado no prêmio, entendeu? Tudo tudo que bem. tem que dar errado dá. Não gosto. Desculpa, Brasil. Ainda é falta isso. uma consultoria ali pra dar uma ajudada. Se precisar de ajuda, manda mensagem, Globo. Manda mensagem pro diretor do Criança... Pra diretora do Criança Esperança, tá? Porque é uma mulher. Então... É isso, né? Porque realmente foi um espetáculo de cair o queixo e de comparação com Gringa. Teve gente comparando, né, com Super Bowl, com Homecoming. Foi realmente, assim, um grande acontecimento. E eu fico muito feliz, porque quando a gente para pra pensar que a Globo é a segunda maior emissora do mundo, realmente, esse é o nível de coisas que a gente quer ver na TV. É esse nível de show, de acontecimento, e tudo ao vivo. Isso foi mais incrível de tudo. Não foi gravado, porque quando é gravado ainda tem esse fator. Foi tudo ao vivo. Então, assim, mandaram muito, muito, muito bem. E foi lindo ver as três juntas, né, gente? A gente esperava esse encontro há muito tempo. Eu gostei da roupagem. E aí, falando do etarismo, eu gostei da forma que elas levaram isso. Não foi elas tentando voltar ao passado. A Xuxa não colocou a Xuxinha pra parecer uma jovem de 20 anos. A Angélica não estava com uma roupa de fada bela e parecendo que... Não foi isso. Foi justamente vamos celebrar o que nós vivemos sendo as mulheres fortes e amigas como somos hoje. E isso eu Foi achei isso mesmo. o mais lindo de tudo. Sim. Nossa, conversou exatamente. total com o episódio. Acho que pode ser até a capa do episódio de hoje. Let's go. Aí, ó. Falando de lançamento, né? A gente teve Doja Cat com Paint the Towel Head. Vocês Gente, ouviram? vocês continuam ouvindo? É isso? Com certeza. Doja? Eu continuo. Continua ouvindo e eu acho que gosto até mais dela. Mentira, mas assim... Tem que ter coragem. Amor, eu ouço a Zilia Banks. Exato. Se eu escuto Azalea e Kanye West, Doja Cat tá A tranquilo. Zélia Banks tá atrás do feat com Kanye, hein, gente? Vem aí a bomba atômica. Tá tranquilo ouvir Doja Cat, tá? Ai, Inclusive, gente. o clipe dessa música é maravilhoso. Eu fiquei apaixonado pelo clipe dessa música. Ela é muito bem artista, produzido. né? Não dá Ela pra é. negar. Eu Não gostei dá. da música também, achei ótima. A única coisa que... Não é que eu achei ruim, mas é que eu fiquei com a impressão de que tudo isso que ela causou externamente, tirando a arte dela, me deu a impressão de que ela viria com um disco muito diferente da sonoridade do anterior. E o primeiro lançamento dela me deu essa impressão também, que ela faz ali um boom bap, né, rimado, que ela tá rimando ali por trás de um beat de bateria muito forte. Eu amei. Mas esse lançamento, Paint the Towel Head, me lembrou um pouco, sim, o lançamento anterior, o disco anterior. Não, então, 100% isso que eu ia falar. Me lembrou realmente muito anterior, mas eu lembrei de uma fala que ela teve com relação ao single anterior a esse. Que ela falando que justamente que a vontade dela fazer essa música era muito mais um desabafo do que de fato de apresentar como Seria o disco. single para as pessoas ficarem escutando e tudo mais. Enfim, eu gosto muito de Attention. Assim, eu sou apaixonado por Attention, escuto toda Eu hora. também. Mas Paint the Town Red foi uma coisa que a música ainda não sei, acho que o clipe me vendeu mais do que a música, Do sabe? que a Por música, enquanto né? é isso. Hoje em dia, quando eu tô escutando a música, é muito mais pra estar assistindo o clipe ao mesmo tempo do que de fato só dando play na música ali solo. Outro lançamento que a gente teve foi a Hailey, né, com Angel. Com aquela, Nossa anja.
Com a voz literalmente angelical. E aí, vocês E aí? gostaram da Evangélica? Você gostou, Levi, da Evangélica cantando? E assim, eu achei jovem, eu achei ariana, eu achei Olha, boa referência. uma coisa legal, assim, mas não foi a revolução do pop e não foi o que eu grande esperava. Mas assim, como um buzz single, como uma coisinha assim, tipo, olha, gente, o que eu tenho pra apresentar neste momento, eu gostei. Eu acho que o timing pra ela desse single foi muito bom. A ideia de querer lançar o Brown Skin Girl dela agora, logo que ela tá ganhando um público infantil gigantesco por causa do filme da Barbie, pra mim fez todo Que Barbie? sentido. Barbie não, Da Pequena Sereia. Eu acho que faz todo sentido, sabe? Ela resolver Inclusive, abordar tô com essa medo coisa disso, mais... amigo. Tô com medo dela ficar datada por ser um... Eu acho que hoje em dia tem melhorado isso. Mas a gente sabe que artistas da Disney ficam um pouco datada com o público infantil e depois é um caos. Eu pra entendi, você você conseguir preocupado tirar com essa isso. imagem. Olha ele criticando a Disney, chocado. É. Nossa senhora, Tá 37 minutos do Acontece. episódio 52 aconteceu, hein, galera? Ele criticou a Disney. Mas eu acho... Eu não tenho tanto esse receio não, amigo. Porque ela é uma artista que tava fora da Disney e depois foi pra Disney fazer um entrou. filme. Então acho que, assim, se no momento ela quiser, por exemplo, voltar com a irmã dela pra lançar um outro disco da dupla, eu acho que super ela faria. É o que eu espero. É o que eu espero também. Ouvir Angel. Enfim, eu acho uma coisa que... Antes de falar de Angel, antes dela fazer esse lançamento, ela tava no Twitter comentando de um fã que pegou todos os samples e todas as vezes que ela apresentou uma música durante uma live, apresentou uma música durante um stories, todas as músicas que ela foi mostrando de demo que ela tá fazendo no estúdio. Isso me chamou muita atenção, porque eu vi muita música ali que é muito boa, com vocais assim que eu fiquei, caralho, que delícia. E inclusive isso me fez ter uma pequena sensação que a dupla com Chloe Halle, musicalmente falando, a parte interessante da dupla vinha muito dela, vinha muito da Halle, muito. Então eu não tô muito preocupado com o que ela vai fazer, não. Eu acho que ela vai continuar sim, falando um pouco com o público jovem, até porque ela tá abrindo dessa forma, mas eu acho que ela não vai se limitar a isso, sabe? Ela não vai ser, eu acho que ela não vai se limitar só ao público infantil, infanto-juvenil que tá vindo agora por causa do filme que ela fez. Acho que ela ainda vai continuar querendo fazer músicas mais mulher, digamos assim, mulherão, digamos assim, talvez. Acho que ela tá disposta a fazer um pouco dos dois, sabe? Eu fiquei com a impressão também de que Chloe Hale, a dupla, é justamente um ponto de intermédio entre a sonoridade meio angelical da Hale Sim. e o R&Bzão E o anos tesão da 2000, Chloe. cheio de tesão da Chloe. E eu acho que é por isso que funcionava tanto. Eu acho que é um ponto intermediário entre a arte das duas. Mas eu fiquei com essa impressão com apenas um single da Hale, então não dá pra dizer se é realmente isso. Gente, eu acho que é muito cedo pra gente julgar. Eu quero muito escutar o álbum dela. Eu fiquei um pouquinho frustrado, porque a minha expectativa também, a expectativa que eu inventei na minha cabeça, né? Era que a Hale viria com uma pegada meio Solange, sabe? Aquele R&B alternativo meio... Jura? vibes. Você tava esperando isso dela? Tava esperando isso dela, uma coisa meio vibes, meio, sei lá... Então, fumando- ela tem essa estética dentro da dupla. A dupla flerta mais com essa exatamente. estética mais assim, vibes do que solo. Esse foi o feeling que eu tive. E aí veio uma outra parada, entendeu? Então acho que eu fiquei um pouquinho frustrado. Agora estou esperando a volta de Chloe Hale, por favor. Mas é isso, vamos esperar pra ver. E vamos falar da fofoca, né? Que eu tô ansioso pra falar dessa fofoca. Então que fala, foi a amigo. confusão Habla. de remix de Tá Ok. Pra quem não viu, Tá Ok, o grande hit do Kevin Chris com o Danny DJ, foi lançado um remix com Karol G e Maluma. Pra ir obter sucesso, êxito internacional, assim como foi Você Partiu Meu Coração, que bombou e bomba até hoje em todos os lugares do mundo com remix do Maluma. E essa música aqui Tá Ok, que é muito boa, mas diga-se de passagem, é muito curta. Porque quando você começa ali, o refrão uma vez só, gente, quando você vê, passou. E aí eu gostei muito do remix por isso. Porque você consegue aproveitar mais. Mas em compensação, o Kevin e o Chris piscou ali e foi embora, né? Foi um negócio ali que no menino. clipe ele nem apareceu, rolou uma treta
que aí o empresário do Kevin e o Chris foi xingar o Dennis. A Karol G falou que tinha chamado a Anitta se meteu, disse que não tinha sido chamada, que foi a culpa do Maluma, que o Maluma não tinha falado que não queria fazer outro feat com ela, porque já tinha todos os feats com um brasileiro, ela estava envolvida. Então assim, foi um bafafá. Essa querida podia ter ficado quieta, mas Obrigado. ela adora fazer tudo sobre ela. Obrigado. Tudo sobre ela, né? E aqui, antes que a Anitta fique em putos que a gente tá falando isso, ela gosta tanto de fazer sobre ela que ela entrou na porra da discussão e minutos depois ela ficou divulgando a porra do single dela. Então vai tomar no cu, né? Olhou a porra da treta rolando ali no meio. Icônica. E super. Ah, vai tomar no teu cu, Levi. Achei Eu icônica. acho que existe um limite de quando você pode fazer isso, engajar com polêmica. Anitta já é uma cantora com mais de 10 anos de carreira, ela não precisa. Tipo, ela precisava entrar no meio de uma treta. Vamos lá. E é uma treta muito escrota, porque, tipo assim, não é a primeira. Rapidinho, é uma treta muito escrota, porque não é a primeira vez que o Dennis DJ faz isso com o DJ preto carioca. Sim. Tá? Isso é verdade. Então, tipo assim, branquinha, fica no teu canto, não se mete no rolê que você não foi chamada. É isso. Ela é uma artista muito grande, não tinha necessidade nenhuma. Era só ela postar o single dela e tava resolvido. Não é que eu goste de Maluma, não estou defendendo Maluma. Achei, inclusive, que a participação dele é a mais dispensável nesse remix. Ai, com certeza. Mas o que eu achei engraçado foi que ele não queria que ela estivesse na música pra não ser associado em mais uma confusão com ela. Aí o que ela faz? Ela mete ele em mais uma confusão com o nome dela. Entendeu? E aí os fãs ficam fazendo inferno nas redes sociais e a gente não pode falar que a gente não gosta dela, que a gente não gosta dos fãs, porque, sabe? Por favor. Não, então, vamos lá. A questão, eu concordo com tudo que vocês falaram. Eu acho que ela não tem que se meter onde ela não foi chamada. A questão é que ela foi chamada. A Karol D jogou o nome dela e disse que tinha chamado ela. Eu, no lugar dela, também ia ficar puto. Tipo assim, como assim? O ponto principal é... Ela não estava na participação. Se foi por um outro motivo que ela não participou, ela chegava na DM da Karol G, já que ela queria tanto esclarecer isso. Ó, amiga, foi por isso, isso e isso. Entendeu? Acabou. Ela não precisava fazer um tweet enigmático causando que os fãs primeiro ficaram falando que era culpa da Karol G, que era mentirosa. Aí depois falou que era culpa do Dennis DJ, que era otário. Aí depois viram que ela comentou na publicação do Dennis DJ. Ela esperou horas pra fazer um vídeo dizendo qual foi o real motivo, jogando tudo nas costas do Maluma. Exato. E no final ela foi lá e divulgou o single. Então, assim, amor, estratégia de Melody. Assim, é isso que me incomoda, sabe? É essa atitude subcelebridade que ela tá tendo de uma parada que ela não precisa. Ela não precisa. Amada, você tem uma carreira do caralho, mas, gente, tem dado resultado. Eu acho ridículo. Eu acho ridículo. Que resultado, Levi? Funk que resultado? Despencando 300 posições. Que resultado? Vou tô sendo bem sincero. Eu olhei pra porra dela na hora que eu vi que ela tava arranjando confusão. Na hora que eu vi que logo em seguida ela postou o single, a primeira coisa que eu fiz foi olhar pra aquilo e falar, porra, que merda, né? Mas, gente, tem coisas que não é sobre single, não é sobre o single. O nome dela tá sendo falado lá na gringa agora, porque Karol G, Maluma e Anitta estão numa confusão. Não interessa o que é. Entendeu? Enfim, não tô dizendo que ela tá certa e que ela teria que fazer, não. Mas eu acho... pano sim, Levi. Mas, não, eu passo pano no sentido de que não foi ela que entrou na confusão. Ela foi colocada na confusão. E aí, a partir disso, eu, no lugar dela, também teria me metido. Mas aí você teria se metido pra pelo menos esclarecer as coisas, não pra fazer um tweet enigmático que acabou acarretando em botar a culpa na outra menina. Porra! Mas ela se aproveita. Sabe? Ainda teve uma terceira confusão nessa história, né? Porque a Aline Maia, que é a dançarina que viralizou ali com o vídeo do TikTok de Tá Ok, ela falou que foi convidada pro clipe, mas sem cachê algum, por isso ela não participou. Então, assim, Dennis DJ amor. Eu quero ver você na cadeia. Ainda digo mais, o Tá Ok se tornou o hit que era justamente por causa dela. Por causa dela e do vídeo que ela fez com a amiga dela. E assim, ele fez um clipe completamente dispensável, onde ele fica tem vários takes aleatórios dele lá com aquela cara de bonecão de posto. E, sabe, cortou o Kevin e o Chris e, tipo, não colocou os principais nomes, assim, responsáveis pela viralização da música em termos de... A música já tava sendo sucesso, mas, assim, eu acho que em termos da música circular em todos os espaços, de ir pra Globo, por exemplo, de todo mundo saber, de virar uma discussão sobre o que é arte ou não, foi depois desse vídeo. Exatamente. E aí a gente tem Aline Baia e Pablinho Fantástico, que não estão no clipe, sabe? E churrasco. É bizarro isso, bizarro. Então, assim, bora dar uma baixada na bola nessa ganância aí, amor. Exato, porque eu acho que era o momento perfeito, inclusive, já que é pra enaltecer a cultura, já que é sobre isso, né, o rolê, então sabe enaltecer direito. O primeiro clipe tava on point, tem várias coisas e questões ali que dava pra se trazer, se manter, mas é bizarro. Caso você ainda não tenha, inclusive, assistido o clipe de Tá Ok Remix,
o Kevin Chris some. O Kevin Chris, isso ele é foi muito responsável por quase que 50% de autoria da música, um rolê desse. Ele compôs a música. Né? Tem um rolê Ele desse. compôs. E tipo assim, é feio. Imagina você lançar um clipe do qual você tá tirando o artista que, sabe, fez o... criou E não a música precisa, ali, né? sabe? Tipo, Quanto de dinheiro ele precisa nesse O pior de rolê? tudo é que eu acho, não é nem que o Kevin e o Chris tenham aparecido pouco. Se você colocar a quantidade de vezes que o Kevin e o Chris apareceu, a quantidade de vezes que o Dennis apareceu, porque eu entenderia se fosse, tipo, o Kevin e o Chris não aparecem muito porque eles vão dar mais visibilidade a Karol G e ao o Maluma Maluma. pra ter uma projeção internacional. Agora, quando você coloca o Dennis DJ lá durante horas no clipe, Fazendo nada, né? entendeu? Aí você perde um pouco fazendo o argumento. nada. Ai, enfim, É, Dennis. Pois é. Bravo. Cansei E de aí, você. sobre essa questão Tchau. da Aline, enfim, obviamente, acho muito escroto, tem todas as minhas críticas possíveis, mas quem trabalha com audiovisual e produção sabe que, infelizmente, isso é a coisa mais comum que existe. E isso deveria ser revisto, inclusive, enfim, greves dos roteiristas, porque a gente sabe que audiovisual é uma bagunça. E o que mais tem é isso, convite de participação, em que não tem cachê, não tem cobertura de gastos, não tem nada, e a gente não tá falando de pequenas produções de artistas independentes. A gente tá falando de pessoas gigantescas, bilhardárias, que fazem produções gigantescas e não conseguem pagar um cachê de uma dançarina. Exato. Gente, por favor, né? Exatamente. É isso, né? Hablamos. Que Agora os hablamos, comentários falamos de do fofoca. episódio anterior, né? E a moral que fica desse episódio é... Ah, lá vem ele. Qual foi a ideia dele de ficar dando moral em episódio? Não, a moral do episódio é Marlene No Matos. lado B ele largou essa, agora vai largar hoje de novo. Artista não morre cedo. Lenda do pop não morre cedo, tá bom? Elas podem viver muito e a gente tem que aprender a aceitar isso. Eu não Porque entendi, Marlene quis acho- matar a Xuxa com 30 anos e o Xande não vem inocentar Não Marlene entendi, Matos, não não. entendi porque você tá citando Marlene Matos nesse episódio. Não, amigo, eu acho que eu vou fazer tô um deixando- lado C aqui pra gente Eu tô discutir deixando ele documentário. falar, tô falando. Já é o segundo episódio da semana que ele resolve terminar o episódio com uma lição de Moral da moral. O que história. tá acontecendo? Amigo, você quer conversar? Isso aqui Terminar não a é o gravação Disney aqui? Channel, Leandro, Você quer bater um entendeu? papo, alguma coisa? Eu quero saber Uma qual é a terapia? lição de moral do público. Eu, hein? Vai Cara lá no esquisito. @DocPopcast. Você concorda com o Xande e com a Marlene Matos ou você nada. concorda com a Eu não Xuxa? falei nada, não falei Fucking absolutamente nada. Levi, lê os comentários. Tchau. Vamos ler os comentários Lê. da última edição, em que a gente falou de problemas com gravadora. E aí a Joana Azevedo comentou assim: fiquei muito feliz quando vi o tema desse episódio e vocês iam falar da Jojo, a Jojo. Amei muito. Incrível como muitos artistas sofrem nas mãos de gravadoras e a gente não tem ideia, sabe? Quem tiver interesse em saber mais da história da Jojo, tem um vídeo no YouTube chamado What Happened with Jojo? Why She Re-Recorded Her First Two Albums. Que são takes de uma entrevista que ela deu falando sobre isso. Então aí fica a dica, vocês que são ouvintes, se querem dar dicas também, fala aí, comenta que a gente vai ler aqui também. O Vini Senra falou o seguinte: Paulo, também gostei de After, porém não consigo escutar uma atrás da outra, elas espaçadas em uma playlist, realmente, amigo. Em playlist é melhor pra você escutar o After. Bota Ou em seja, é pequenas ruim. doses. É ruim. Não é, Pronto. não é. Tem música boa. Eu, hein, garoto palhaço. A Sirene in the Sky disse aqui: vim comentar o After da Pablo Vittar. Odiei. KKKK. Ô, amiga, vamos sair, vamos no rolê que você vai gostar. Exatamente. Coitada. O WTM John. Mores, vocês esqueceram de comentar da RCA, que deixou a Normani na geladeira. Eles são super famosos por fazerem isso com vários artistas. Pois é, agora a gente já teve aí uma atualização, que Normani já eu não sei se ela trocou de gravadora, não, né? Ela trocou de empresário amigo. só. É. Pois é. Fonte, leia Paulo o último Correia, vem comentário aí. por favor. Eu não tô entendendo o Levi hoje, gente. A gente tá trazendo coisas que são fatos e ele tá atacando. Aí, de repente, ele me vem no final e, de repente, uma lição de moral. Aí, do nada, ataca o Santana, falando de Marlene Matos. Esse garoto Hoje tá eu tô precisando... atacado. Ele tá precisando ser É o Sol em internado. Leão, o Sol em Leão. Eu, hein, garoto esquisito. O Chum de Barba comentou assim: vim dizer que o episódio foi ótimo e esses rolês com gravadoras me soam bem misóginos. Concordo contigo. E também sugiro que o próximo sorteio para os apoiadores pode ser um date com... Aê! date com Paula. Aê! Não. Eu apoio este lacre. Depende, pode até fazer o sorteio, mas e aí, o apoiador vai pagar a janta? Se pagar a janta, beleza. E depende de quem ganhar, né, amigo? Porque também ninguém merece ter um date ruim. Não, tudo bem. Um date é pra você conversar. Não necessariamente vai acontecer mais coisa que isso. É verdade.
Então, Temos o episódio? Temos o episódio com lição de moral, comentários e indicações. É isso, muito Ai, que obrigado. ódio. E aí vai lá no @DocPopcast e comenta qual é a sua diva pop que sofreu etarismo, como foi essa situação, porque a gente sabe que acontece com muita frequência, como isso está sendo abordado, o que você acha sobre isso, e enfim, sobre as polêmicas que a gente citou aqui do Tá Ok. Enfim, comenta aí que a gente quer saber a opinião de vocês. Arrasou, arrasou, meus amores. Episódio novo pra vocês aí semana que vem. E é isso, siga a gente nas nossas redes sociais, @DocPopcast, pra você não perder nada que acontece, nenhum episódio que tá saindo aqui. E apoia, Nesse- tá? Exato, importante. Que a gente trabalhou essa semana, trabalhamos muito. É, gatinha. Beijo. Beijo, meus amores, até semana que vem. Beijo.